Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma e abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo então 47 do volume 4, trecho 91 e 92. O primeiro é dia 8 de outubro de 1901. Quando a alma trabalha unida com Jesus, suas ações têm os mesmos efeitos do agir dele. Valor da intenção. Esta manhã sofri muito por esperar por meu adorável Jesus. Mas enquanto esperava, fazia quanto mais podia unir tudo o que estava fazendo no meu interior com o interior de Nosso Senhor, tentando lhe dar toda aquela glória e reparação que lhe dava a sua humanidade santíssima. Agora, enquanto fazia isto, bendito Jesus veio e me disse: Minha filha, quando a alma se serve da minha humanidade como meio de obrar, ainda que seja um só pensamento, um respiro, um ato qualquer, são como tantas gemas que saem da minha humanidade e se apresentam ante a divindade, e como saem por meio da minha humanidade, têm os mesmos efeitos do meu agir quando estava sobre a terra. E eu, Senhor, sinto como uma dúvida: como pode ser que com a simples intenção no agir, mesmo nas mais mínimas coisas, enquanto considerando-as são coisas de nada, vazias, e parece que a única intenção da união contigo é de te agradar só a ti, as enche, e tu as elevas naquele modo supremo, fazendo-as aparecer como coisas grandíssimas? Minha filha, vazio é o obrar da criatura, ainda que fosse uma obra grande. É a união comigo e a simples intenção de me agradar a mim o que o enche. E como o meu agir, ainda que fosse um respiro, excede em modo infinito a todas as obras das criaturas juntas, eis a causa que o faz tão grande. E além disso, não sabes tu que quem se serve da minha humanidade como meio para obrar as suas ações, venha nutrir-se dos frutos da minha mesma humanidade e a alimentar-se do meu mesmo alimento. Além disso, não é porventura a boa intenção o que torna o homem santo e a má intenção o que o torna perverso? Nem sempre se fazem coisas diversas, mas com as mesmas ações um se santifica e o outro se perverte. Enquanto dizia isto, via dentro de Nosso Senhor uma árvore verde, cheia de belos frutos, e aquelas almas que trabalhavam para agradar somente a Deus e por meio de sua humanidade as via dentro dele, sobre desta árvore, e sua humanidade servia de quarto a estas almas. Mas como era raro o seu número. Então, a humanidade de Cristo é essa árvore cheia de belos frutos, né? Ela via dentro de Jesus essa árvore muito bonita, que é a humanidade dele, né? E as almas que trabalham para agradar somente a Deus por meio da humanidade, ela viu dentro dele, sobre desta árvore, e a sua humanidade servia de quarto a estas almas. Mas como era raro o seu número, são poucas almas que fazem isso. Porque é um conhecimento, né, que as pessoas não têm. E ele é importante esse trecho, ele explicar, né, que o valor da obra humana não tem valor nenhum na obra humana. É estéril. Só a obra de Jesus é que tem valor. E excede em modo infinito a todas as obras das criaturas juntas. Por quê? Porque o ser humano faz no humano. E quando faz no humano, não tem valor nenhum. Só Jesus é que faz na divina vontade, né? E nós que fazemos na divina vontade, vamos seguir o caminho dele. Vamos ser, né, esses filhos que seguem o Pai, né, modo de falar. Seguem a voz de comando do Mestre. Então, é Jesus quem abre para nós essa vida. E é por meio da vida dele, da humanidade dele, que nós temos acesso a essa vida na divina vontade. É como se fôssemos parte dele, né? Células desse corpo, né? Que é o corpo místico de Cristo. Somos membros de um corpo ao qual ele deu valor a nós, deu o conhecimento para que a gente possa tomar posse dessa vida com ele. E toda a intenção de agir unido à humanidade de Jesus, aos atos de Jesus, a repetir como Jesus fez, né? Então, eu estou fazendo alguma coisa, estou fazendo uma comida, estou fazendo um gesto, né, de caridade, estou fazendo algo, e aí eu faço em nome de Jesus. Eu faço com a intenção de agradar somente a Jesus por causa de Jesus.
E na minha intenção simples, né, eu faço dessa mínima coisa que eu estou realizando um ato de amor muito grande. Então, Deus, ele usa de você, né? Então, hoje meu dia foi cheio, né? Meu dia foi cheio, ontem também foi um dia cheio. Eu não tô tendo tempo mesmo, né, para mais nada, né? Só servir, servir o próximo, se doar pro próximo. Então, quando acordei ontem, meu marido já me falou: Aline, vem me ajudar. Lá vamos nós trabalhar. Depois eu fui para feira rapidinho, voltei correndo. Quando eu vi, já era hora de fazer almoço, eu queria pagar uma conta e o banco falhou, não consegui. Aí depois, à tarde, descansei um pouquinho, mas logo depois, né, eu já tive que sair para uma reunião, né? Depois, né, e tal, aí a gente foi junto na reunião. Quando viu, o dia acabou, né? E foi muito corrido. Tive que ver um vídeo lá, né, do doutor que está fazendo, que eu vou trabalhar com, né, vou fazer um encaminhamento com ele desse processo de emagrecimento, vou ter que pedir ajuda, né, vou ter que pagar. Aí tive que ver todo o conteúdo dele ontem. Aí hoje de manhã também teve aula dele, mas fui na missa logo cedo, logo já estava tendo a aula dele, tive que ouvir a aula dele enquanto eu estava indo fazer compra. Fui fazer compra, voltei, já era hora de fazer almoço. Aí depois tive que fazer a limpeza da casa, porque dia de semana não tenho tempo. Fiz a limpeza só da parte de baixo da casa e a parte de cima eu vou ter que fazer durante a semana, vou dar uma varrida durante a semana, a parte de cima. E aí quando eu vi já era 5 horas, tinha que fazer uns doces pro meu marido que ele pediu, pelo amor de Deus, para fazer para ele, né? Eu tinha comprado os ingredientes, então depois que eu terminei de fazer a faxina, fiz o doce, quando eu vi já era quase 6 horas da tarde. Para jantar, né? Fiz aí, esquentei minha comida, um assunto que eu tinha feito ontem, que eu estava na geladeira. Tomei banho e já tô aqui, né? Enquanto no banho tive que lavar o banheiro e depois descansei um pouquinho e agora estou aqui. Então, você se dedica, né, para as almas, né? Se dedica em nome de Jesus para as almas. Claro que é só meu marido, meu filho, mas, né, a minha família, né, tudo em volta dessa realidade, aonde Jesus me colocou na intenção de servir, né? Fui na reunião da paróquia também para servir, né? Então Deus o tempo todo nos guiando aí para fazer sua vontade. Eu não tenho vontade minha, né? Eu tenho que só seguir aquilo que é orientado por Deus, na pessoa do meu esposo, nas ocasiões, nas circunstâncias. E assim você se doa totalmente. Isso, ontem à noite também fiz a escola da Divina Vontade, né? Depois de tarde que eu voltei da reunião, para dar, né, toda a minha parte para Jesus, tudo que eu sou, né? Tudo que eu tenho para a maior glória de Deus, sendo serviço constante para o próximo, né? Para o próximo, sem pensar em mim nem um minuto, né? Ultimamente, o único pensamento sobre mim é eu volto meu olhar para Deus, né? Tento tirar o olhar de mim para voltar a Deus nessa dimensão, né? Dele querer me emagrecer, que eu emagreça. Mas é tudo por causa dele. Eu só me vejo magra se for para a maior glória de Deus, para os benefícios que Deus deseja, para os bens que Ele deseja, né? A partir disso. Então, assim, eu vejo propósitos de Jesus, somente a intenção de Jesus nisso, a vontade de Deus nisso, e aí eu faço porque é a vontade de Deus. Né? Um sacrifício muito grande, muito extenuante, muito. Vou ter que gastar um dinheiro que eu não tenho, entre aspas, mas que eu vou ter que, né, me dispor para poder fazer um programa de emagrecimento que eu nem sei como que eu vou dar conta, mas eu vou fazer o melhor que eu puder. Deus me ajude, né? Deus me ajude a ser obediente. Vou ter que obedecer o médico, obedecer a dieta que ele passar, os horários que ele passar. Essa semana já foi assim, e já eu não sei se eu consegui seguir direito, porque eu não consegui um resultado bom. Teve pessoas que conseguiram bons resultados, eu não consegui aí, né? Então eu fiz o melhor que eu pude, Deus sabe, né? E, mas mesmo assim, não consegui um resultado muito bom de emagrecimento. Mas tudo bem, eu sei que não é tão simples as coisas, né? Os problemas para emagrecer são muito complicados, é, mas eu tô feliz mesmo assim com os resultados que eu já alcancei ali desde quando eu comecei o processo. Não tô infeliz com isso. Eu não engordei mais, só emagreci. Então, mesmo que seja pouco, é bom, né? Estar nessa posição. Que Deus me ajude a continuar. É assim, a balança é uma coisa muito chata. Você não pode ficar pesando todo dia, porque aumenta a água no corpo, né? Retém líquido, sempre tem muita água no corpo, então eu tô bebendo muita água, então sempre tá mudando a balança. Então não dá para você confiar plenamente se você
tá com um dia você pesa de manhã cedo, logo cedo, tá um peso, no outro dia já tá mais, depois outro dia tá menos, outro dia tá mais, você nunca sabe qual o peso real. Então você fica, né, meio assim, pedindo para Deus tirar isso da sua cabeça, né, não ficar presa nesses pensamentos. E a intenção sempre é você, nessas mínimas coisas, olhar para a humanidade de Jesus, ver nisso a intenção de Jesus em reparações que são feitas. Imagina quantas reparações que estão sendo feitas, né? Por pessoas que também estão vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo, que Deus está me trazendo né, essas mudanças de hábitos. E é muito grande o ser humano morrer para si mesmo, em todos os sentidos, né? E fazer por causa de Deus, na intenção pura de agradar somente a Deus. Eu sei que eu vou ser feliz, mais feliz se eu estiver magra, mas não é a minha intenção, em primeiro lugar, isso por causa de mim, é por causa de Jesus. Eu não tenho apoio, né? Meu marido não me apoia a contratar esse doutor, para vocês terem uma ideia. Ele falou que eu posso fazer o que eu quero. Ele não vai se intrometer, mas ele não me apoia. Ele acha que eu tô fazendo uma loucura, né? Mas é que ele, né? Mas, eu não sei. Então, eu não tenho apoio humano. Então, assim, eu mesma, às vezes, tenho medo de me auto-sabotar. Só não estou fazendo isso. Eu só estou lutando contra a maré de desânimo pessoal, né? Por causa da vontade divina. Eu só tô nessa porque a vontade divina me pede para que eu insista, que eu não desista, né, que eu não desanime. Então é por causa de Deus, né, que eu estou caminhando nessa direção. E eu partilho a minha vida sempre, né, para poder vocês terem uma ideia do que é, né, porque eu acredito plenamente na divina vontade em minha vida. Sei que eu estou fazendo tudo por causa de Jesus, mesmo que as coisas de Jesus pareçam diferentes das nossas, mas não é diferente, né? A batalha que nós travamos é contra realmente a nossa própria vontade humana, que é sempre essa batalha que Jesus quer que nós vençamos. E aí a divina vontade sempre quer o melhor para cada um de nós em todos os sentidos, e ela sempre vai trazer sacrifícios, contrariedades, lutas constantes, né, contra o nosso eu e matar a nossa vontade. Então eu estou no processo lindo de purificação, né, corporal, humana, nesse campo assim, mais criação, mas essa é a vontade de Deus, onde ele também trabalha, né? A criação é muito importante, né? Ele criou o nosso corpo com tudo que tem, e esses problemas metabólicos, hormonais, tudo isso é um processo que eu estou tendo que ficar lidando com coisas que eu nunca lidei na minha vida, mas são criação de Deus, e todo esse aspecto de luta e de conhecimento que eu estou agindo é justamente conhecer o que é que Deus criou, né? Como Deus me fez, como Deus trabalha dentro do meu organismo humano, né? Então, assim, eu aceitar, gente, eu estou no processo, assim, de aprender a amar tudo que eu sou, tanto dentro de mim, espiritualmente, como fora. Estou tendo que aprender a amar totalmente a realidade humana que eu sou, que Deus criou. E antes eu ficava só no campo da alma, agora eu estou no corpo. E é um processo absurdo de purificação, muito grandioso que Deus está fazendo. E eu amo estar nas mãos de Deus. E a intenção sempre é a mesma, né? Fazer por causa de Deus, unindo-se à humanidade de Jesus, que também teve que lutar, teve que se esforçar também na sua própria humanidade para vencer tudo que foi exposto a ele pela ação da justiça. Jesus, ele lutou muito, muito na sua humanidade para vencer todos os obstáculos que ele enfrentou. Não foi fácil para Jesus, né? Tantas coisas que ele teve que enfrentar, não foi brincadeira. E para nós também não está sendo fácil. Ele também está pondo sobre nós a justiça, né? A cruz, e a gente também tem que carregar por causa do amor que sentimos por ele. E ele fez isso por causa do amor que ele sentia por nós. Então estamos vivendo, né, um retorno de correspondência, né, para Deus. Então é lindo, né? Então ele fala que quando a alma se serve da minha humanidade como meio para obrar, ainda que seja um só pensamento, um respiro, um ato qualquer, são como tantas gemas que saem da minha humanidade se apresentam ante a divindade. E como saem por meio da minha humanidade, têm os mesmos efeitos do meu agir quando estava sobre a terra. Então, se sai da humanidade, tem os mesmos efeitos do agir de Jesus quando ele estava na terra. E ela fala, mas como que pode, por causa da simples intenção no agir, mesmo nas mínimas coisas você considera como seu, né? Um ato qualquer são
tantas gemas que saem da minha humanidade, se apresentam ante a divindade, e aí você coloca o mesmo efeito, sim, ali, né? Ele fala, sim, o vazio é o obrar da criatura, mas ainda que fosse um respiro com a intenção de me agradar, né, excede em modo infinito a todas as obras. E eis a causa que faz tão grande. Não sabes tu que quem se serve da minha humanidade como meio para obrar suas ações, venha nutrir-se dos frutos da minha mesma humanidade e a alimentar-se do meu mesmo alimento. Além disso, a boa intenção é o que torna o homem santo e a má intenção é o que torna o homem perverso. E eu estou sofrendo uma tentação muito grande nessa questão de dinheiro, né, de gastos. Então, o Senhor está me dando muitas tentações e eu estou lutando, né, fervorosamente com isso, né? Então, muito grande mesmo. Então, 11 de outubro de 1901, 4:92, silêncio de Jesus, o alimento mais necessário é a paz. Então, Jesus me permitindo todo esse processo, e agora ele vem falar, né, dessa paz que veio por meio dele, né? Então, tendo passado vários dias de privação e de silêncio, esta manhã, ao vir, continuava seu silêncio. E se bem o tive sempre, quase sempre comigo, por quanto fiz, não consegui fazê-lo dizer uma só palavra. Parecia que tinha uma coisa em seu interior que o amargava, tanto que o deixava calado, e não queria que eu soubesse. Agora, enquanto Jesus estava assim, pareceu-me ver a rainha mãe, e ao ver Jesus comigo, disse: Tens menos mal que ele está contigo, porque se deve desafogar sua justa ira, estando contigo detenhas. Minha filha, pede-lhe que detenha os flagelos, porque os maus estão todos prontos para sair, mas se vêm atados por um poder supremo que o impede. E também porque se a justiça divina não permitir que o façam, quando lhes agrade, se terá este bem, que conhecerão a autoridade divina sobre eles e dirão: Fizemos isto porque nos foi dado o poder do alto. Nossa, minha filha, que guerra se esconde no mundo moral. Dá horror vê-lo. Meu Deus do céu. Que guerra se esconde no mundo moral, que dá horror vê-lo. Não obstante, o primeiro alimento que se deveria procurar na sociedade, nas famílias e por cada uma deveria ser a paz. Todos os outros alimentos se tornam insalubres sem ele, sem ela a paz. Ainda que sejam as mesmas virtudes, a caridade e o arrependimento, sem a paz, não levam nem saúde nem verdadeira santidade. No entanto, no mundo de hoje, descartou-se este alimento da paz tão necessário e saudável, e não se quer mais que turbulências e guerras. Minha filha, rogai, rogai, meu Deus. Tá vendo? Se a justiça divina não permitir que o façam quando lhes agrade, se terá este bem, que conhecerão a autoridade divina sobre eles e dirão: fizemos isto porque nos foi dado o poder de Deus, não é? Então, então é muito forte isso aí, né? O ser humano tá tão mal, tá tão perverso, que se eles conseguirem fazer o mal, eles vão dizer que foi Deus que permitiu que eles fizessem. Se o mal aconteceu, é porque Deus quis. Então, Deus nos deu o poder de fazer. Então, é muito triste, né? Então, por exemplo, os maus, eles falam, vamos fazer uma guerra. E eles conseguem fazer a guerra. Tá vendo? Deus está do nosso lado. Porque nós conseguimos, né, criar essa guerra. Né? Então, assim, é muito triste essa situação. Então, Jesus fica muito amargo nessa situação. Ele se vê de mãos atadas, né? Perante o mundo com essa situação, né? E a gente tem que ter uma paciência de Jesus também no meio de tantas situações complexas que o mundo apresenta, né? Pedindo a Deus para que a gente possa entender tudo isso que está acontecendo, né? Por causa de um amor tão grande, de uma paciência tão grande, de uma longanimidade tão grande, Jesus deixa, né, tudo que está acontecendo, né? E não liga para a opinião deles. Deixa eles pensar o que quiserem, né? Deixa eles de um lado e vamos ficar aqui fazendo a vontade de Deus. Então, é o que ele fala para nós. Então, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos partilhar os estudos, né? Vamos nos dedicar de verdade ao conhecimento da verdade. Amém? Estivemos então reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia de um Deus infinito e poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Então, no segundo trecho, agora que eu entendi que a Nossa Senhora falou que se a justiça divina não permitisse que eles fizessem o que eles querem, eles acreditariam que estavam sendo controlados por Deus. Então, assim, aí como a justiça divina deixa eles fazer o que eles querem, os maus, né, os perversos aqui, ó, aqui, ó, deixa eu ler aqui. Além disso, não é porventura, não, peraí, para baixo. Tanto que o deixava calado, tal, peraí.
Porque os maus estão todos prontos para sair, mas se veem atados por um poder supremo que os impede. E também porque se a justiça divina não permitir que o façam quando lhes agrade, né? Então a justiça divina deixa eles fazer quando eles querem fazer. E daí, se a justiça não permitisse que eles fizessem, eles teriam conhecimento de que é Deus quem deixou eles fazer. Tipo assim, eles são livres. A Nossa Senhora falou assim, eles são livres. Então a justiça divina permite que eles façam o mal quando lhes agrade. Porque se não fizesse isso, eles veriam esse poder supremo que os impede como Deus que está segurando eles. E se Deus libertou eles, é porque Deus que quer que eles façam mal. Então eles falariam, fizemos isso porque nos foi dado o poder do alto. Então, aí para não acontecer isso, para eles não falar isso, essa loucura, a justiça divina deixa eles fazer o mal que eles querem fazer. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Esta manhã sofri muito por esperar por meu adorável Jesus, mas enquanto o esperava, fazia quanto mais podia, unir tudo o que estava fazendo em meu interior com o interior de nosso Senhor, tentando lhe dar toda aquela glória e reparação que lhe dava sua humanidade santíssima. Agora, enquanto fazia isto, o bendito Jesus veio e me disse. É importante entender o que ela estava fazendo, né? Que foi que ele falou que sobre isso que ele comentou, né? Que ele falou. Ela estava tentando unir tudo o que ela fazia no interior dela com o interior de Jesus, tentando lhe dar toda aquela glória e reparação que lhe dava sua humanidade santíssima. Então, com o ato que ela estava fazendo, tentando lhe dar toda aquela glória e reparação que lhe dava sua humanidade santíssima, imitando Jesus, né? Unindo a gente unir as nossas ações com a dele. E ele falou, minha filha, quando a alma se serve de minha humanidade como meio para obrar, ainda que seja só um pensamento, um respiro, um ato qualquer, são como tantas gemas que saem de minha humanidade e se apresentam ante a divindade. E como saem por meio de minha humanidade, têm os mesmos efeitos de meu agir quando estava sobre a terra. É muito grande isso, né? E ela estava tentando unir o interior dela com o de Jesus, com a intenção de fazer, tentando dar toda a reparação, então com a intenção de dar toda a reparação que a humanidade de Jesus dava. Aí ela falou, Senhor, sinto como uma dúvida. Como pode ser que com a simples intenção no agir, mesmo nas mais mínimas coisas, enquanto considerando-as são coisas de nada, vazias, e parece que a única intenção da união contigo e de te agradar só a ti as enche, e tu as elevas naquele modo supremo, fazendo-as aparecer como coisas grandíssimas? Então, se a gente tudo que faz tem a intenção, nas mínimas coisas, nas todas as coisas que fazemos, parece que são coisas vazias, né? Até coisas naturais que a gente tem que fazer, coisas pequenas, muito pequenas, mas se a gente faz com a única intenção de nos unir a Jesus e de agradar somente a Ele, isso é elevado, né? Aí ele falou, a gente tem a intenção de agradar somente a Deus em tudo que a gente faz, nas mínimas coisas, e de unir com Ele, de se unir à humanidade de Jesus. Ele falou, minha filha, vazio é o obrar da criatura, ainda que fosse uma obra grande. É a união comigo e a simples intenção de me agradar a mim o que o enche. Nossa, é muito sério isso aqui, né? Muito importante entender. A obra
Por mais que seja grande, uma coisa grande, você vai sair em missão pregando para todo mundo. Você vai largar toda a sua vida, mas se não for em união com Jesus e para agradar somente a Ele, é uma obra vazia. Você pode fazer uma coisa grande, mas se não está unido com Jesus e com a intenção de só agradar a Ele, é vazio. O obrar da criatura é vazio, ainda que é uma obra grande de caridade, você vai fazer caridade. Mas se não está unido com Jesus, e se não é com a intenção somente de agradar a Jesus, por maior que seja, é uma obra vazia. Agora, se for uma coisa simples, que é o viver mesmo, viver, respirar, mas se é só para agradar a Jesus, se é em união com Ele, só para agradar a Ele, não é uma obra vazia. E aí ele até falou esses dias, acho que foi ontem, foi sábado que eu fiz a escolinha. E aí ele falou, num trecho que eu li, falou assim, que ele não olha se a obra é grande ou pequena. Que ele olha se é só para agradar a ele, só se a gente age, se a pessoa age, só para fazer a vontade dele. Que seja coisas. Ele falou assim, se eu fosse pedir só o que é grande, que é espiritual, a criatura não ia ter nada. A gente não ia ter nada para oferecer para Deus, para fazer por Deus, porque a gente é muito pequeno e a gente está o tempo todo fazendo coisas, a gente está muito ocupado fazendo coisas naturais da vida, né, assim. A gente passa muito tempo atendendo nossas necessidades humanas, tipo, dormindo. A gente fica 8 horas dormindo, 8, 7 horas dormindo. A gente fica 8 horas, 9 horas trabalhando, né, fazendo coisas na terra, assim, para trazer o sustento para casa, né? Que se ele fosse pedir coisas somente espirituais, a pessoa não ia ter nada para fazer para Deus, nada com a intenção de agradar a Deus, nada. A gente ia ter pouquíssima coisa, mas que ele não vê se é grande ou pequeno, se é um ato natural ou espiritual, mas que ele vê que se é feito só porque ele quer, só porque é a vontade dele, só que é para agradar somente a ele, para amar a ele, para satisfazer a ele somente. Pode ser uma coisa pequena. E aí ele está falando disso, né, da intenção. Com a intenção, se tudo que você faz somente com a intenção de agradar a ele, só com a intenção de agradar, para me agradar, a mim, vazia, vou ler de novo, vazia é o obrar da criatura, ainda que fosse uma obra grande. É a união comigo e a simples intenção de me agradar a mim o que o enche. E como o meu agir, ainda que fosse um respiro, excede em modo infinito a todas as obras das criaturas juntas, eis a causa que o faz tão grande, que você está fazendo em união com Jesus. Então, mesmo que seja só um respiro, mas você quer fazer, você está com a intenção de unir a sua respiração com a intenção de Jesus, com a respiração de Jesus. Unir o seu interior com o dele, a sua vida com a dele, ser uma que seja só ele vivendo, unido com ele. Com essa intenção de tudo ser união com Jesus e somente para agradar ele. E aí vai ser ele. E é uma respiração dele vale mais do que tudo. O que importa, então, não é fazer grandes obras, é viver em união com Jesus e somente para agradar ele. Eis a causa que o faz tão grande. Além disso, não sabes tu que quem se serve da minha humanidade como meio para obrar suas ações, vem a nutrir-se dos frutos de minha mesma humanidade e a alimentar-se de meu mesmo alimento? Além disso, não é porventura a boa intenção o que torna o homem santo e a má intenção o que o torna perverso? Nem sempre se fazem coisas diversas, mas com as mesmas ações um se santifica e o outro se perverte. Enquanto dizia isto, é a intenção que Deus olha, né? É a intenção que vale. Porque às vezes a pessoa tá o que importa é a intenção, é a intenção que torna o homem santo e a má intenção que o torna perverso. É a intenção, porque às vezes a pessoa está fazendo coisas
coisas aparentemente boas, mas ali dentro a intenção que ela está tendo é perversa. Não é por amor a Deus, não é para agradar a Deus. Às vezes é por orgulho, por soberba. Às vezes a pessoa tá agindo para agradar os outros, para ter uma glória própria, e ela tá fazendo coisa. Então é isso que ele falou. Às vezes é a mesma coisa que a pessoa tá fazendo, aparentemente é a mesma coisa, mas o que muda ali é a intenção. E a intenção que ela tá tendo vai levar ela para um caminho diferente. Nem sempre se fazem coisas diversas, mas com as mesmas ações um se santifica e o outro se perverte. As mesmas ações. Um se santifica e o outro se perverte. Um exemplo, assim, o padre ontem estava falando de uma alma que ele leu, acho que foi ele falou que foi no Diário de Santa Faustina. Ele falou que foi um relato no Diário de Santa Faustina. Eu não lembro, sinceramente, não lembro. Eu já li o diário, mas não lembro. Mas enfim, foi em algum. Ele falou que foi então, né? Vamos pensar que foi. Pode ser que ele tenha lido em outro lugar. Não sei, não lembro, não vou falar que não foi. Mas enfim, a história era assim, que tinha uma alma, uma pessoa que ela não tava salva, ela não tava no céu. Ela estava no inferno. E ela ia à missa todo dia. Ela recebia a comunhão todo dia. Que Jesus mostrou essa alma. E ela perguntou, como assim a pessoa ia à missa todo dia, recebia a comunhão todo dia? E ela não está no céu? E ela está no inferno, como assim? Aí Jesus mostrou que era uma pessoa que ela fazia isso, mas ela tinha no coração, um coração frio. Que ela não ia à missa com a intenção de agradar a Deus, por amor a Deus. Ela ia como que ele falou? Ela ia, assim, para cumprir o preceito. Né? Era para cumprir uma lei, tipo assim, Deus mandou, eu tenho que ir. Tem que ir porque é assim, totalmente sem amor nenhum por Deus, nenhum. E recebia a comunhão, mas não amava Jesus. Era por obrigação que ela ia. Era por obrigação. Não era por amor, não era só por uma obrigação. Não tinha nenhum desejo de receber Jesus, nenhuma vontade, nem amor nenhum. Fria, assim, fria. E aí, então assim, às vezes, ó, a mesma ação ali, de ir à missa, de receber Jesus, uma pessoa, e aí outra pessoa faz essa mesma coisa, e faz só por amor a Deus, só a intenção de agradar a Jesus, e se santifica, e outra faz, e fica cada vez mais perverso. Né? Aí tudo que a gente vai fazer, é um exemplo, né, assim, mas tudo que você vai fazer, que seja coisas pequenas, somente dormir, respirar, comer, se alimentar, cuidar da saúde, como a gente está falando esses dias, cuidar, mas somente para agradar a Deus. Porque Deus fez o nosso corpo com um jeito tem um jeito correto, tem um alimento correto, tem hora correta, tem uma lei natural ali. E se a gente não segue essas leis, se a gente não segue o que é natural do nosso corpo, se a gente não conhece o nosso corpo e não sabe o que realmente, como ele deve ser alimentado, a gente vai se encher de doença, vai ficar tudo tudo desordenado. Então a gente faz somente porque assim é a vontade de Deus. A criação foi Deus que fez tudo. Tudo foi feito por Deus, a criação, com suas leis. A criação com suas leis, com o seu... Tudo foi feito por Deus. Ele que pensou em como a gente deve se alimentar, o que comer. Foi ele que fez tudo isso. Então, é assim, é viver na divina vontade. Cuidar da saúde tem tudo a ver com viver na divina vontade. Porque a gente vai deixar de fazer... A gente estava vivendo, cuidando do nosso corpo, de uma forma que era o oposto à lei natural. Tipo assim, não sei explicar. Deus criou o nosso corpo perfeitamente. E para ele funcionar perfeitamente, a gente tem que seguir as leis naturais, o manual, como se fosse assim, Deus fez o nosso corpo e tem um manual de instrução que a gente tem que seguir, é como se fosse uma máquina. A máquina,
Só para dar um exemplo, assim, é uma máquina, como se fosse uma máquina. Para ela funcionar perfeitamente, você tem que fazer isso, tem que fazer manutenção, tem que colocar por exemplo, um computador, tem que usar o programa correto. Você tem que comprar o programa original, instalar no seu computador. Se você não colocar o original, vai ter vírus e ele vai estragar. Tem que fazer manutenção, tem que limpar a memória, tudo mais. Se a gente não seguir essas instruções de quem criou o computador, vai dar problema. E aí é como se fosse assim, o nosso corpo, é um exemplo besta, mas é assim, mais ou menos assim, para a gente entender. O nosso corpo foi criado por Deus com tudo que ele tem, com tudo, o funcionamento todo foi criado por Deus. E tem uma regra, uma lei natural para a gente se alimentar. Como que deve ficar o corpo para ele funcionar, né? Para a gente ter saúde, para a gente ter disposição. Então, fazer isso é viver, é seguir o plano de Deus, né? Fazer isso por Deus. Assim, o nosso corpo o nosso corpo é a habitação divina. A nossa alma, Deus habita na nossa alma, mas a nossa alma não está separada do corpo. A nossa alma não está separada do corpo. Então não adianta, não tem como eu só cuidar da alma. Não é assim. Não tem como eu só cuidar da alma e focar só na alma, só no espírito. Claro, a gente não tinha esse conhecimento, como foi falado na escola, né? A gente não vai se sentir culpado pelo tempo que a gente não fez isso, né? Não cuidou dessa forma do nosso corpo. A gente não vai se sentir culpado, mas quando chega a informação, né? Jesus trouxe a informação, está trazendo essas informações e mostrando que é a vontade dele isso. Então, o nosso corpo, Deus habita na nossa alma, mas a nossa alma não tem como ficar separada do corpo. Senão a gente morre. E ele não quer que a gente morra, porque a gente está vivo. Ele não quer que a gente morra agora. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai cuidando o máximo que a gente puder dessa habitação divina. Nós somos a habitação divina, templo de Deus, templo de Deus. Então eu tenho que cuidar para ele, totalmente, isso tem tudo a ver com ele, com certeza. Então fazer isso por Deus, fazer isso em união com Jesus e para agradar somente a ele. Aí ela fala, enquanto dizia isto, via dentro de nosso Senhor uma árvore verde, cheia de belos frutos. E aí faz muita reparação, né? A gente faz muita reparação porque tem muita gente que está fazendo isso, cuidando muito do corpo, mas não faz isso em união com Jesus e para agradar somente a ele. É só para agradar a si mesmo. Para olhar no espelho e se sentir bem, para ter uma saúde, uma disposição, para fazer sua própria vontade, para fazer atos de sua própria vontade, para satisfazer seus desejos, para poder alcançar seus objetivos, seus planos, seus sonhos. Porque para viver para si mesmo, né? Para viver para si mesmo, para ter uma qualidade de vida e uma disposição para poder se satisfazer, para fazer os seus planos, os seus desejos. Mas a gente vive, se a gente faz isso, né? Eu quero ficar bem, Senhor, eu quero viver totalmente em plena ordem, né? Com a natureza, com a criação, somente para agradar, somente para viver na divina vontade. Essa vida que o Senhor está me dando, essa vida, esse fôlego divino, essa disposição que eu estou tendo maior, essa disposição por causa de ter um corpo saudável, mas é para fazer sua vontade, para viver na sua vontade, para fazer somente o que o Senhor quer que eu faça. Não penso em mim, só tudo que eu vou fazer, se eu vou trabalhar e eu vou ter mais disposição. Por exemplo, eu tô me alimentando bem melhor, então eu tô com muito mais disposição, muito mais energia. Mas essa energia eu tô colocando ela em coisas que Deus quer que eu faça. Eu estou trabalhando, mas é porque Deus quer. Eu vou trabalhar porque Deus quer. Estou servindo ao próximo em tudo que a gente faz, servindo ao próximo, trabalhando em casa, na paróquia, empregando toda essa energia em servir o outro. Mas é porque Deus quer. Porque Deus quer, fazendo tudo por Deus, em união com Ele, para Ele. Servindo lá na paróquia, servindo na minha casa, servindo na empresa. Essa energia toda que eu estou tendo, colocando toda na vontade de Deus, para fazer atos e coisas para Deus, fazendo as meditações, né? Servindo
tudo para a divina vontade, não é para mim. Você se doa, né, totalmente para Deus, você é dele. E aí todo isso é uma reparação imensa. Meu Deus, é muito grande, né? Enquanto dizia isto, via dentro de Nosso Senhor uma árvore verde cheia de belos frutos, e aquelas almas que trabalhavam para agradar somente a Deus e por meio de sua humanidade, as via dentro dele. Sobre desta árvore, e sua humanidade servia de quarto a estas almas. Mas como era raro o seu número, tinha poucas almas, né, que viviam assim, somente para agradar a Deus. Vivendo em união com a humanidade de Jesus, dentro da humanidade de Jesus, somente para agradar a Ele. Volume 4, 92, 11 de outubro de 1901. Silêncio de Jesus, o alimento mais necessário é a paz. Tendo passado vários dias de privação e de silêncio, esta manhã, ao vir, continuava seu silêncio. E se bem o tive quase sempre comigo, por quanto o fiz, não consegui fazê-lo dizer uma só palavra. Parecia que tinha uma coisa em seu interior que o amargava, tanto que o deixava taciturno, calado, e não queria que eu soubesse. Agora, enquanto Jesus estava comigo, pareceu-me ver a rainha mãe. E ao ver Jesus comigo, disse-me: Tens menos mal que está contigo, porque se deve desafogar sua justa ira. Estando contigo, o detenhas. Minha filha, pede-lhe que detenha os flagelos, porque os maus estão todos prontos para sair, mas se veem atados por uma potência suprema que o impede. E também porque se a justiça divina não permitir que o façam quando lhes agrade, se terá este bem, que conhecerão a autoridade divina sobre eles e dirão: Fizemos isto porque nos foi dado o poder do alto. Meu Deus, perversão, né, do homem. Então, os maus estão prontos para sair, mas tem uma potência suprema que o impede. Então, Deus está ali, tipo, tem uma potência divina impedindo que todo o mal que está dentro do homem saia, né? E também porque se a justiça divina não permitir que o façam quando lhes agrade, se terá este bem, que conhecerão a autoridade divina sobre eles e dirão: Fizemos isso porque nos foi dado o poder do alto. Meu Deus, aí eles vão, quando Deus permitir, né? Eles vão falar: Fizemos isso porque nos foi dado o poder do alto. Vai colocar, tipo, falando: Foi Deus que quis. Foi Deus que quis a guerra, foi Deus que quis isso. Meu Deus, que absurdo. Minha filha, que guerra se esconde no mundo moral? Dá horror vê-lo, não obstante o primeiro alimento que se deveria procurar na sociedade, nas famílias, e por cada alma, deveria ser a paz. Todos os outros alimentos se tornam insalubres sem ela, ainda que sejam as mesmas virtudes, a caridade, o arrependimento. Sem a paz não levam nem saúde, nem verdadeira santidade. No entanto, no mundo de hoje, descartou-se este alimento da paz tão necessário e saudável, e não se quer mais que turbulências e guerras. Minha filha, rogai, rogai. Então, o homem está cheio, né, de vontade de guerrear, de, de fazer guerra, e não querem a paz. Mesmo, e sem a paz, é interessante o que ela fala aqui, os outros alimentos se tornam insalubres. As mesmas virtudes, a caridade, o arrependimento, sem a paz não levam nem saúde, nem verdadeira santidade. No entanto, no mundo de hoje descartou-se este alimento da paz tão necessário e saudável. E não se quer mais que turbulências e guerras. Então tem muita gente que apoia a guerra, né? Que fala não tá tendo muita rivalidade, né, na Terra. Rivalidade. Ainda mais com essa questão de política, né? Muita rivalidade. Mesmo pessoas que se dizem, fala que é cristão, fala que ama a Deus, mas está ali numa rivalidade muito grande com o outro que não pensa igual a ele, que tem um pensamento diferente, que tem uma posição política diferente. Tem muita quer guerrear, né? Quer um confronto, deseja o mal do outro. Querer guerra é querer o outro, querer a morte do outro, querer destruir, né? Querer destruir. Então não adianta nada falar que é de Deus, que ama a Deus, se você quer que o outro morra, você quer destruir o outro. Muito sério. E ela fala: minha filha, rogai, rogai. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.
Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Quando a alma trabalha unida com Jesus, suas ações têm os mesmos efeitos do agir dele. Valor da intenção. Esta manhã eu sofri muito por esperar por meu adorável Jesus, mas enquanto esperava, fazia quanto mais podia unir tudo o que estava fazendo com o meu interior, com o interior de nosso Senhor, tentando lhe dar toda aquela glória e reparação que lhe dava sua humanidade santíssima. Agora, enquanto fazia isto, o bendito Jesus veio e me disse: Minha filha, quando a alma se serve de minha humanidade como meio para obrar, ainda que seja só um pensamento, um respiro, um ato qualquer, são como tantas gemas que saem de minha humanidade e se apresentam ante a divindade. E como sai por meio de minha humanidade, tem os mesmos efeitos de meu agir quando estava sobre a terra. Então é muito incrível, né? Quando a gente faz as nossas ações, né, unidas a Jesus, com a única intenção, né, de dar glória para Deus, porque a vida de Jesus era essa. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus e para o bem das almas. Então, quando a gente faz esse mesmo desejo de reparação, com essa intenção de se fazer só pensando em Deus mesmo, não tem nenhuma outra motivação em nós a não ser a vontade de Deus. Então, quando a gente une essas nossas ações a Jesus, é muito grande, né? Aquela ação chega a Deus não sendo nós, não sendo algo humano, de uma pessoa humana fazendo. Não importa o que seja, mas é Jesus, está carregado do mesmo mérito de Jesus, é Jesus fazendo, não é a gente fazendo, né? É Jesus. O interessante é que ele não fala só em coisas que a gente se vê pensando, oferecendo, falando, né? Mas ele fala, é qualquer coisa, qualquer ato. Um respiro não passa desapercebido. Então, o seu respiração é divina. Tem o valor da respiração de Jesus respirando. O seu falar tem o valor de Jesus falando. Os seus movimentos têm o valor do movimento de Jesus. O seu batimento cardíaco tem o valor do batimento cardíaco de Jesus, porque você, na divina vontade, está unido a Ele. Então, é muito grande isso, né? Então, quem está na terra é Jesus. É outro Jesus vivendo. É Jesus quem vive. É Jesus que move. É Jesus que é você movendo, você indo, levando o filho no médico. Igual eu levei a Sarinha no médico agora de manhã. É Jesus. Tem o mesmo valor de Jesus, das obras de Jesus. É o ato de Jesus, é Jesus vivendo em mim. Levando a Sara no médico, fazendo o que tem que ser feito, né? Todo esse trabalho de oferta, de doação, de cuidado, de dedicação. Essa nossa intenção está na divina vontade, né? De fazer tudo pela glória de Deus, né? Então Deus está no meio de todas essas obras, né? Tem o mesmo valor. Então ele fala que são como tantas gemas que saem da minha humanidade e se apresentam ante a divindade. E sai, e como sai por meio de Jesus, então não é um ato humano seu que está subindo para o céu. Ele não está vendo você com a sua carinha, né? Com o seu endereço, não. Quando chega, sai de Jesus. É coisa saída dele. É ele que assume, é ato dele. Ele fala, é meu. É eu que estou fazendo. Então chega para Deus então Deus sente o mesmo gosto do que ele sentia quando Jesus estava na terra fazendo os atos. Então Deus está recebendo outros Jesuses, né? Deus está tendo a glória e a alegria de ter outros Jesuses na terra. Isso é muito bonito, é muito grande isso, né? E a gente não tem dúvidas, né, da palavra de Jesus. Não podemos duvidar disso. E são as mínimas coisas, são coisas simples, né? É, ele não está citando em nenhum momento aqui obras grandiosas, né? Ele está citando coisas da nossa vida humana, o nosso respiro, né? O nosso pensamento, né? Qualquer ato, um ato qualquer. Então nada passa desapercebido, nada é descartável, nada é qualquer coisa. Então é muito grande, gente, é muito grande. Imagina tantos atos que a gente faz no dia, a gente não pensa, né? Só entrega, né? Mas se a gente for parar para pensar, meu Deus do céu, coisa que a gente nem consegue contabilizar, só ele mesmo que. E ele toma tudo, ele administra tudo, porque falou que ele é o administrador da nossa alma, da divina vontade. Então, tudo ele toma, né? Então, é muito importante, né? O valor da intenção, que é uma coisa consciente que a pessoa tem que ter. A pessoa não pode duvidar, ela não pode ver o ato e falar assim: ah, será que é Jesus mesmo nisso? Essa decisão é
até decisões que você toma muito firme, né? E que você fica firme naquilo ali e você não pode pensar assim, ah, mas será que o meu mano, se a sua intenção não se a sua intenção é verdadeira, não visa algo errado, né? Igual eu precisei ser firme com meu marido em relação à médica Sara. Por quê? Mas antes, Jesus já tinha, eu deixei a divina vontade de resolver. Então, já tinha me dado as coordenadas de que ele já não queria a médica que eu estava levando. Que é a médica que eu já contei para vocês, que teve aqueles problemas com a médica, que ela é muito, assim, sufocante, né? Tudo tá errado, ficava criticando tudo, falando que a menina tá muito atrasada e tudo. E ficava, assim, muito bruta com a menina também, né? Eu já tinha comentado sobre essa médica, né? A forma com que ela se comportou e tudo. É, mas enfim, eu falei, não vou pôr minha vontade nisso. Se eu só quer que eu vou, não é pra me ver, só tá usando dela pra mim ser um nada, não olhar pra mim, tá bom, eu vou. Então já tinha dado a minha intenção para Jesus, para sua glória e honra, eu volto nessa médica. Se for essa médica que o senhor quer, seja feita a sua vontade, né? E eu não quero existir, não tem que pensar em mim. Ah, pode falar que eu sou culpada disso, daquilo, não tem problema, né? O senhor também foi acusado de tudo qualquer coisa, que nós somos culpados, então, né? O senhor é que vive em mim, né? Então o senhor que é o culpado. Então é o Senhor que vive em mim, eu não tenho que ver eu sozinha, nunca. Então, a minha intenção sempre foi cuidar da menina da forma que o Senhor me inspirou, né, na vontade divina, então não tem que ter culpa de nada. Se tiver culpa, eu tô existindo, né? Então já tá totalmente fora da realidade de Jesus, que Jesus não olhava para si próprio, né? Ele falou isso no trecho na escola, né? Que ele não tinha paixões, assim, coisas, como que fala que ele disse? Ele falou assim que ele não tinha aquele amor próprio, aquela coisa daquilo ser vozes ali, não tinha boca para se defender para si próprio. A única coisa que falou na paixão dele foi as chagas, a dor, ou seja, a entrega dele, aqueles atos dele ali. Então não tinha uma coisa própria dele, né? Então a gente também, ok. Então, eu tinha entregado para ele. Aí eu vi um sinal da divina vontade, porque o meu marido mesmo que foi marcar a consulta na médica e ele não conseguiu. Ele falou: essa médica não está disponível, Ruth. Aí eu vi que o próprio Jesus deu um jeito. Então eu não pus a mão. Só que aí, como eu vi que já era uma confirmação dele, eu fiquei tranquila. Eu falei: então eu vou escolher outra médica, Jesus. Essa não é a médica mais para a gente levar. Só que aí meu marido, tentando encrencar comigo, já estava tentando encrencar comigo, que eu já tinha conversado com ele. Ele foi e fez questão de marcar de novo nessa médica. E eu já tinha visto que era um sinal de que Jesus não queria. Ele fez isso só para me provocar, entendeu? Então eu fui muito firme com ele. Falei assim: olha, não tá dando certo, porque você lá na sala da médica tá entendendo que quando você vê ela fazendo cobrança em direção a mim, você entende que você tem que ser meu pai. Então quando chega aqui em casa, você tá me tratando como a sua filha e você tá fazendo as vezes da médica. Então eu tenho que cobrar a Ruth, eu tenho que culpar ela. Então você tá fazendo tudo aqui dentro de casa do mesmo jeito. Você tá achando que você tem que ser a médica e ficar me cobrando e você não entendeu que ali é os pais, né? Ela estava falando para os pais, ela não estava direcionando nada para uma pessoa específica. Então você esqueceu da sua missão também, né? Então não tá dando certo, você tá entendendo tudo errado, você tá saindo de lá. Então eu falei muito firme e eu ainda fiquei assim com Jesus: Senhor, tá certo? Eu não tô tentando não escapar de dor, eu intervi mesmo nessa hora, porque eu já tinha certeza que Jesus já tinha me dado a deixa que não era médica. Aí meu marido falou assim: então tá bom, você mesmo vai assumir agora isso. Falei: tá certo, é eu mesmo que tenho que marcar, tá certo. Aí eu fui lá, escolhi uma outra médica, a gente foi hoje. Aí essa médica, ela já foi totalmente diferente. Ela falou assim: gente, a gente não pode olhar só a questão motora da criança. Ah, tá demorando a fazer tal coisa. A criança tem que ver as outras coisas. Eu percebi que a menina é esperta, eu percebi que a menina é comunicativa, eu percebi que ela sorri pra gente, eu percebi que ela. E a Sara tava lá batendo papo, andando pra lá e pra cá, escorando as coisas, né? Então ela falou assim: a gente não pode parar em um ponto do desenvolvimento só, a gente tem que considerar os outros pontos do desenvolvimento. E as outras coisas que ela citou, a neném faz tudo. Então foi uma médica mais leve, sabe? Mais assim, tranquila, sem ser uma coisa assim muito. Fazer que terrorismo com a gente, sabe? Então eu falei assim, aí até meu marido ficou mais tranquilo, né? Ficou melhor, se sentiu melhor com essa médica, né? Então aí né, eu falei: não, realmente era Jesus, é Jesus em mim mesmo, né? Não pode ter medo, é Jesus em mim mesmo ali, né? E era para mim mesmo resolver essa questão de marcar médico mesmo, tá tudo certo, né? Então, e graças a Deus. Então, a intenção era qual? Era por fazer a vontade de Deus, porque eu vi claramente que não era mais para levar na outra médica, não tinha por que ficar levando a outra médica, né? Não tinha necessidade, né? Então, e aí
foi boa, a consulta foi bem tranquila, né? Foi normal, assim, uma consulta médica sem exagero, né? Uma consulta, só uma coisa que ela falou que pediu pra gente mandar pro neuro de novo. Isso aí ela encrencou com isso, né? Mas ela quer descartar que a Sara, ela quer ter certeza que a Sara é pequena por genética, que ela é uma criança que tá engordando menos e é pequena por eu ser pequena. Ela quer o neuro para isso, para descartar ou se tem alguma coisa motora que tá dificultando, né? Nesse sentido. Nisso aí ela encrencou um pouco, sim, com o tamanho dela, né? Mas as outras coisas foi tranquila. Eu falei assim, seja feita a vontade de Deus, a gente não pode querer perfeição em nada, né? Então, seja feita a vontade de Deus. Foi o que eu falei para Jesus, tá tudo bem, né? Então, é isso, né? Então, tudo que a gente está fazendo, marcando o médico, tudo que a gente está fazendo, a intenção pura de ser somente para a glória de Deus, fazer a vontade de Deus. Se o nosso pensamento é o mesmo de Jesus, está conectado, né? Se é o mesmo que Jesus tinha na vida dele, porque Jesus falava, eu prestava atenção só aos frutos, e os frutos era isso, a glória do Pai e o bem das almas. Então, se as nossas intenções é essa, às vezes a gente nem pensa em nada, só está fazendo o ato, porque está dizendo que até um respiro, né? Mas você já tem aquela intenção consciente, né? Na sua consciência. Seu coração só quer a vontade de Deus, né? Então, essas situações todas que você está vivendo, não é você vivendo, é Jesus. É a vida de Jesus, é outro Jesus na terra atuando. O Pai está piscando lá pro Pai, no radar lá, um Jesus tal na terra. É um Jesus fazendo, né? E o que Jesus faz em nome de todos. Então, se tem os efeitos do agir de Jesus, quer dizer que vai trazer bem para todas as almas também. Porque tudo que Jesus fazia era universal, era eterno e trazia bem para todos. Então, tem os mesmos efeitos do que Jesus fazia. Isso é muito grande, né? Isso é muito grande, né? Coisa que a gente nem imaginava que existia antes, né? A gente se via tão. As coisas a gente. Realmente, né? Em nós mesmos não tinha valor nenhum mesmo. E é uma mudança tão grande que acontece pelo conhecimento e pela entrega, né? Ah, sim, eu sinto como uma dúvida. Como pode ser que com a simples intenção no agir, né? A Luísa achou isso tão. Nossa, parece fácil, né? Tipo assim, simples, né? Como que pode, Jesus, só transformar algo assim, né? Só a pessoa ter a intenção no agir, mesmo nas mais mínimas coisinhas que ela fizer, pentear o cabelo. Enquanto considerando elas são coisas de nada, né? Coisas que a gente nem presta atenção, porque são coisas de nada, né? Vazias, né? Porque quem importa com isso? Quem importa se você tá penteando o cabelo hoje? Que valor que tem isso pros outros? Que valor que tem pro seu marido, pros seus filhos, pro seu patrão? Se você escovou os dentes, se você penteou o cabelo, se você, o que você fez dentro da sua casa? Que valor que tem para o mundo? Isso? Que valor que tem isso, gente, né? Coisas de nada. As pessoas querem coisas grandes, querem fazer coisas que realmente atos que mirabolantes, coisas que chamem atenção, coisas que levem elas para TV, coisas que levem elas para fazer entrevista, coisas que chamem atenção mesmo, né? Coisas assim que repercutem, né? Que geram muitos likes, curtidas, né? Tanta coisa, né? E são coisas que geralmente as pessoas não vê isso como nunca vai ver isso como divino, se não conhecer a vontade divina, né? Vai ver isso como algo até, né? Rotineira ali, a rotina normal, né? Elas só veem como coisas grandes, alguns atos que ela faz para Deus, mas assim, coisas grandiosas mesmo, a visão delas e a visão das outras pessoas, né? Aquilo que as outras pessoas também visualizar. Mas essas coisas que é no nosso escondimento ali, na nossa casa, né? Que ninguém prestou atenção, né? Vazias, né? Parece, né? E talvez seja por isso que Jesus assume, né? Por ser assim mesmo. Porque se coisas grandes a gente fica cheio, né? A tendência é ficar mais cheio, a tendência é pôr alguma coisa nossa, é muito perigoso, né? E essas coisas que ele quer. Então, isso faz a gente descer de um patamar de querer. Não, não é muito incrível o que Jesus faz. Ele confunde os sábios desse mundo, né? E se revela aos pequenos. Então, parece que a única intenção da união contigo é de te agradar, só a ti as enche. E tu as elevas daquele modo supremo, fazendo-as aparecer como coisas grandíssimas. Ah, minha filha, vazio é o obrar da criatura. Então, para Deus não tem nada que não presta, assim, que é vazio, né? Porque às vezes a gente acha, mas isso é bobo, a gente fala isso é bobo, né? Parece tão vazio esse ato, Senhor. É... Aí ele fala, vazio é o obrar da criatura. Essa criatura fazendo realmente é por isso. É porque você realmente fazendo isso é. Ainda que fosse uma obra grande, tá? Aí tá dizendo, né? Não é só coisa simples, não. Ainda é vazio o obrar de uma criatura sozinha, mesmo que ela fizesse, sei lá, doasse 1000 marmitas aí na rua, né? E aparecesse até no jornal falando dessa caridade toda. Ainda que fosse uma obra grande. Nada, não é nada.
é a união comigo, tá vendo? Se não se estiver unido com Jesus e a simples intenção de me agradar, é tudo que a gente dá para ele, né? A gente não pode pôr, não põe nada nosso, gosto, preferência, nada. Que seja estraga tudo. A intenção de me agradar, por quê? Porque aí a gente vai falar, vai sair do jeito que Jesus quiser. Vai ser do jeito que Jesus quiser. Entendeu? Seja feita a vontade de Deus. Eu levo a menina na consulta sem nenhuma expectativa. Que seja feita a vontade de Deus aqui. Vai ser do jeito que Deus quiser, né? Então, a simples intenção de me agradar a mim, o que o enche. Então, é isso que enche o ato. Ele só pode assumir o que é vazio dessa forma. Ele só pode assumir coisas vazias mesmo, de nossas intenções próprias. E que a gente tem a intenção correta, né, de unir a ele e de agradar a ele. Aí ele só pode tomar como dele essas coisas. Vazias de espírito humano, né? E como o meu agir, ainda que fosse um respiro, excede em modo infinito a todas as obras das criaturas juntas. Então você pode juntar, você pode pegar lá, vamos pesquisar os maiores homens da face da terra aí, vamos lá para a biografia deles, que eles fizeram de obra, isso, aquilo. Juntar todos ali, juntos. Nada se compara a um respiro de Jesus. Eis a causa que o faz tão grande. Além disso, não sabes tu, e quem se serve da minha humanidade como meio para obrar suas ações, vem a nutrir-se dos frutos da minha humanidade? Tá vendo? O que alimenta o ato. E alimentar-se do meu mesmo alimento? Além disso, não é, porventura, a boa intenção o que torna o homem santo? E a má intenção o que torna o perverso? Verdade, né? A pessoa tem uma boa intenção de fazer o bem, né? Se ela tem uma boa intenção, né, de fazer aquilo ali, o bem. Agora, se ela tem também uma má intenção, realmente, Deus olha sempre o coração da pessoa, né? É isso que vai definir, né? Porque Jesus vai olhar o que estava na intenção daquela pessoa, né? Nem sempre se fazem coisas diversas, mas com as mesmas ações, um se santifica e o outro perverte. Nem sempre se fazem coisas diversas, né? Um faz uma coisa, outro faz outra. Mas com as mesmas ações, um se santifica e outro se perverte. Então, os dois podem estar fazendo a mesma coisa, mas com intenções diferentes. Então, Jesus não vai julgar a obra em si, vai julgar a intenção com que se realizou. Enquanto diz isso, via dentro de nosso ser uma árvore verde, cheia de belos frutos. E aquelas almas que trabalhavam para agradar somente a Deus, e por meio de sua humanidade, as via dentro dele. Nossa, que lindo! Sobre desta árvore, a sua humanidade servia de quarto a essas almas. Uau, essas pessoas ficam escondidas em Jesus, né? Mas como era raro o seu nome, tão raro aquelas que só querem aquilo que Jesus quer, né? Porque as pessoas querem oferecer fora. Mesmo que elas falam que é para Deus, é aquilo que elas julgam que é o ato bonito para Deus. É o que elas julgam. Então elas ficam fora ali tentando eu te ofereço. Elas podem até falar, né, que está oferecendo para ele. Mas elas decidiram o que oferecer. Elas decidiram que tem valor, elas mediram, né? Elas escolheram, né? As almas que trabalham dentro de Jesus somente para agradar Ele, não é elas que escolhem nada, é Deus que vai, é a divina vontade, né? Que vai dando as coordenadas, né? E elas vão correspondendo. Mas é a divina vontade que elas só querem agradar a Deus, então só querem para amar a Deus. Então, se algo deu certo ou não deu certo, amém. Entende? Porque elas só querem agradar a Deus. Só querem o que é a vontade de Deus. E não fica julgando, ah, tá, esse foi perfeito, esse foi, você simplesmente faz, você só faz. A gente nem fica muito, ah, eu guardei isso certinho, ah, esse ato é. Sabe, a gente nem fica assim, né? A gente vive, né, da intenção ali, vai correspondendo ali, as coisas têm que acontecer, tem que fazer almoço, tem que ir no médico, tem que ir no banco, tem que ir no lugar tal, tem alguém chamando no portão, o telefone tocou e vai correspondendo, né? Mas a gente está escondido dentro da humanidade dele, né? Então não são coisas nossas com o nosso rosto, porque a gente está dentro dele, escondidos. São obras dele, então só está vendo Jesus, só tem Jesus, é só Jesus fazendo. É muito grande, né?